Amém, amados? Boa noite, graça e paz. Grande honra estar aqui com vocês, tanto os que aqui estão presentes, quanto àqueles que nos assistem. Mais do que nunca, irmãos, meu nome é Moacir, amém? Conforme já for apresentado, eu sou pastor, líder de jovens, sou liderado também por jovens. E nós vivemos um tempo bastante significativo, bastante importante, crucial para a nossa existência. Queria trazer uma palavra e propor uma coisa também, falar um pouco de como eu conheci vocês e de como eu sei um pouco de vocês. Em dado momento da vida de Cristo, e a gente pode observar isso lá em Mateus 12, versos 38 e 39, Jesus indaga o povo, os discípulos e aqueles que se achegavam a Ele. E nós precisamos entender um pouco. A Bíblia, ela precisa passar de um registro histórico para ser uma carta de um pai que ama os seus filhos. A Bíblia, ela não é um livro apenas a ser estudado, mas era um desejo a ser conhecido. Muitos estudiosos que tinham a Torá, que tinham as tradições, hoje muitas vezes quando nós lemos e vamos nos aprofundar num estudo, nós queremos um dicionário bíblico grego, hebraico, para entender a profundidade da Escritura. E eles tinham isso. Porém, muitos naquele tempo, ainda que tendo as Escrituras, não conseguiram ter acesso a Jesus, ou não conseguiram ter acesso a quem a Escritura indicava. Jesus mesmo, quando ressurgiu, ele disse assim: olha, vocês são tardios e nécios de coração, porque não entenderam aquilo que as Escrituras diziam, porque todas elas testificavam a meu respeito. E a Bíblia fala assim que Jesus começou a ensiná-los, começando por Moisés, os Salmos e os profetas. Novamente Jesus apareceu, e nós podemos contemplar isso ali em Lucas 24, aos discípulos quando eles estavam reunidos. E a Bíblia diz que ele censurou a incredulidade do coração deles. E diz assim: vocês não sabiam que tudo a meu respeito estava escrito nas Escrituras, ou registrado nas Escrituras? Então nós precisamos adentrar esse tempo de transição. Em Mateus 12, Jesus diz assim: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado. Nós somos essa geração. Nós somos a geração que carece ou que clama por um sinal. Somos uma geração que busca um sinal que possa vir ser realizado. E muitas vezes esquecemos de se nos dar ao fato da cruz ou da ressurreição, que já é uma questão consumada. Somos uma geração má e adúltera, porque nos apegamos a sinais, carecemos de sinais. Nunca se viu uma geração tão rica como a nossa, no que diz respeito aos pertences, no que diz respeito ao saber, no que diz respeito também aos nossos recursos tecnológicos. Mas nunca nos vimos tão carentes de respostas quanto nesses dias. Estamos retornando agora aos templos, e eu não vejo coisas boas com a questão do coronavírus ou da pandemia que assedia o mundo.
que aterroriza a todos. Porém, uma coisa que é significativo nós observarmos é que a pandemia universalizou a nossa carência. Enquanto seres humanos estamos carentes de vida. Nunca se viu uma oportunidade tão rica de Deus ter o direito de ser Deus tal como Ele é, e não conforme nós ensinamos nos templos. Nesses tempos, o rico e o pobre estão morrendo. O evangélico e o não evangélico. E nós podemos, mais do que nunca, clamar e nos unirmos ao choro dessa maneira, ou diante dessa maneira. Senhor, todos nós precisamos de Ti. Deus nesses tempos tem o direito de ser Deus, não dos evangélicos, não dos templos, mas o Deus do mundo. E mais do que nunca nós podemos observar que o que nos separavam não era a nossa doutrina, era a nossa arrogância. Era a nossa arrogância. Porque em outros tempos jamais eu estaria aqui. Aliás, como que eu conheci o Jerônimo? Período de isolamento aí, no meio do nada. Aí quando eu conheci ele, eu falei, cara, eu já te conheço há um bom tempo atrás. Como? Eu te conheço. Eu conheço a Beatriz, já tem uns 10 anos. Né? E conforme eles ministrando aqui, nós precisamos aproveitarmos o momento. Não é o fato de Jesus estar num local que aquele local é transformado, irmãos. Nós precisamos acordar para essa realidade. Em dado momento, Jesus caminhando com os seus discípulos. Eu não estou falando que Jesus estava caminhando com desconhecidos. Ele estava caminhando com os seus discípulos. E os discípulos, ouvindo o mestre, andando com o mestre, eles desviaram a sua atenção para o templo. E disseram, olha, que suntuoso, que majestoso. E Jesus, adentrando em Jerusalém, ele disse assim, olha, não ficará aí pedra sobre pedra. E aí ele dá uma sentença para Jerusalém e fala assim, ó Jerusalém, quantas vezes eu desejei, eu me dispus, eu estou aqui para isso. Mas quantas vezes eu quis te ajuntar e trazê-los a mim como a galinha ajunta os seus pintainhos, mas você não reconheceu o tempo da tua visitação. Jesus estava lá, Jesus estava desejoso, ele foi disposto a realizar um desejo, uma vontade, mas ele foi impedido. E aí ele dá uma sentença, virão dias em que sitiarão a ti e te cercarão por todos os lados. E matarão a você e aos vossos filhos, porque vocês não reconheceram o tempo da vossa visitação. Então o fato de Jesus estar num local não significa que aquele local vai mudar. Eu não preciso saber da presença de Jesus, eu preciso acolhê-lo. Jesus não é alguém que eu devo saber sobre ele, Jesus é alguém que eu preciso acolhê-lo. Não existe um canto do mundo do qual não há a presença de Deus. A Bíblia diz assim, o salmista, ainda que eu coloque a minha cama no mais profundo abismo, da onde eu me ausentarei da tua presença? Nós precisamos nos transicionar de movimentos, de uma ambiência de visitação, para sermos um local de habitação. Deus está aqui, Deus está ali, Deus está lá fora, Deus está até numa biqueira agora. Não há nada que fuja ou que se ausente da presença dEle. Mas não é o fato de Ele estar lá, é a maneira como nós o recebemos. De maneira que aqui nós não transmitimos culto. Aqui você tem que cultuar ao Senhor. Se você está em casa para assistir uma palavra, desligue, porque aí você tem que cultuar ao Senhor também. Uma das coisas que precisamos acordar também, por muito tempo, as igrejas grandes em seus recursos
em seus recursos, dominaram algumas características, algumas aparelhagens, recursos tecnológicos. E mais do que nunca, Jesus ou Deus se tornou conhecimento intelectual, porque se veiculava uma mensagem acerca de Deus, mas perdemos de alguma maneira aquela intimidade com Deus. Então esse momento de carência também e de assolação mundial, tivemos a oportunidade também de, como igreja pequena, ter acesso a esses recursos. Mas uma das coisas das quais nós não podemos nos perder: Jesus não é uma informação a ser veiculada, Jesus é uma presença a ser testemunhada. Então nós vemos hoje muitas igrejas, eu não estou condenando aquilo que nós fazemos, mas nós precisamos acordar com certo critério para esses tempos. Igrejas pequenas se perdendo, igrejas pequenas que detinham a palavra de Deus, porque a Bíblia diz: o evangelho está sendo pregado aos pobres. Igrejas que manteram a natureza da palavra, a dignidade da palavra, a essência da palavra, vieram e tiveram acesso a esses recursos tecnológicos. Hoje estão se perdendo em busca de recursos, quando na atualidade só deveriam transmitir a palavra que não estava sendo transmitida. Nós não fomos chamados para ter fama. Nós fomos chamados, neste tempo, para transmitir a presença de Deus. Nós não podemos nos perder. Efésios 5 fala assim: olha, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Deus tem uma vontade. Por natureza somos uma geração que clama, e isso não é errado. Por natureza somos uma geração que busca, isso não é errado. Mas que tal sermos uma geração que, ao invés de pedir resposta, sejamos a resposta? Nós temos por dificuldade entendermos um Deus que também tem desejos, tem vontade. Procurais compreender qual seja a vontade de Deus. Jesus, em dado momento da sua vida, ele fala assim, e para esse eu olharei, e eu e meu Pai viremos para quem? Para esse, e nele faremos morada. Deus é um Deus de vontades, Deus é um Deus de desejos. O Deus que muitas vezes nós pregamos está distante de nós, porque não é um Deus que é acessível a nós. Deus tem vontades, Deus tem desejos, Deus nos quer. Conforme for ministrado aqui na canção, uma ambiência só para eu e você, só para você e eu. Em dado momento Jesus disse assim acerca da hora dele: olha, mas a hora vem e já chegou. Porque ele estava tão desejoso. Ele falou assim: a hora vem, mas já chegou. Porque eu quero que os verdadeiros adoradores me adorem. E ele fala assim: porque são esses que o Pai procura, porque ele tem vontade e desejo. Então não existe coisa melhor, irmãos, do que na adoração eu buscar ao Senhor. Porque quando o Senhor me procura, eu sou encontrado. Não é na pregação. A pregação, por muitas vezes na igreja, tem sido um aspecto de iniciação. A maioria dos que entende pregação são os iniciados no Evangelho, mas a adoração é para todo mundo. Porque não existe um ser na Bíblia que não foi criado para adoração. Nem todos aqueles que entendem a pregação adoram, mas todos aqueles que adoram entendem o Deus da pregação. Na adoração somos encontrados. A pregação também é adoração, mas ela não é adoração em si. O louvor também é, mas não é.
existe algo em nós que o Papai dos céus colocou, que é só provocado na presença dele. E nós precisamos acordar para esse tempo. É esse o tempo da carência universal. Sabe aquelas coisas que acontecia? Que Jesus estava passando e uma prostituta tinha o direito de adorar a ele? Quantos dos nossos templos foram impedidos de receber drogados, prostitutas? Quantos? Qual foi a mulher apaixonada que teve o direito e a permissão de primeiro ver Jesus ressurreto? Qual foi? Lucas escreve lá: Maria Madalena, da qual saíram 7 espíritos de demônio. Porque ele estava lá simplesmente para registrar a história, mas estava sendo eternizada uma história no coração daquela mulher, que a sua moral já não lhe paralisava, que as carências históricas já não podia contemplar. E nós estamos adentrando a este tempo. Nós estamos voltando a este tempo de Deus ter o direito de ser Deus na sua casa. E aí nós vamos ver mais do que nunca um Jesus apaixonado. Um Jesus apaixonado. Por muito tempo fizemos manutenção daquilo que mais nos distancia. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos, aqueles que estão aqui que podem me ajudar. Quem aqui já pecou? Levanta a mão, por favor. Só alguns. Quem aqui crê que o sangue de Jesus te liberta, te livra de todo pecado? Levanta a mão, por favor. Agora todos. Quem aqui ainda vai pecar na vida? Levanta a mão. Que trágico, né, irmãos? Você não vai para o céu porque você peca ou não peca. Você vai para o céu porque Jesus te ama. Sabia disso? É verdade. Um dos maiores equívocos nossos é não tratar essas coisas com realidade para nós. Por isso que a gente não olha com humanidade para os outros. Eu não vou para o céu porque eu não peco. Eu vou porque Ele decidiu me amar. E aí eu queria falar uma coisa para os irmãos. O que há de bom nos céus? O livro de Isaías descreve assim, que lá será apagado todo sofrimento, será tirado dos nossos olhos toda lágrima, será tirado do nosso coração toda dor. Lá já não haverá mais choro nem tristeza, o profeta declara. Lá não haverá mais. Mas sabe qual foi a primeira reação de João quando esteve nos céus? Ele chorou e entristeceu. E a Bíblia descreve que João se entristeceu e começou a chorar em desespero, porque ele viu um livro atado, selado com 7 selos. E o anjo declarou: ninguém é digno de abrir o livro. E não foi encontrado ninguém digno de abrir o livro, nos céus, na terra, nem debaixo da terra. E a primeira manifestação dele nos céus foi o choro e a tristeza. Porque eu queria falar uma coisa para você, para nós aqui. O céu sem Jesus seria o inferno. E o inferno com Jesus poderia ser os céus. De maneira que os céus pode ser para amanhã, mas Jesus é para o eterno agora. Jesus é para o eterno agora. Jesus, Ele vem, Ele intercede, Ele está apaixonado. Há um local que Ele não quer só como sendo uma ambiência de visitação, mas é de habitação. Jesus é para o eterno agora. Nós precisamos acordar para essa realidade.
Nós estamos aqui enquanto igreja reunidos, agora mais do que nunca, essa questão tem sido maximizada, porque vemos, ouvimos e percebemos também que o nosso distanciamento já existia. Próximo à sua morte, a intercessão de Jesus foi para que sejamos porque Ele já saberia que nós vivíamos distantes. E a minha oração e a minha vontade é que eles sejam Ele não orou para o diabo sair, Ele não orou para as pessoas, não, Ele orou para que nós sejamos E Ele falou assim, em Ele sendo eu sou glorificado. Isso é terrível. Isso é terrível. Hoje mais do que nunca nós precisamos parar para pensar um pouco. Meu Deus do céu, rapaz, o que eu fiz com Jesus? Nós enquanto igrejas, enquanto templários. Sabe que eu me sinto em casa aqui, né? Ó que perigo, hein? Ó que perigo, hein? Sabe que eu me sinto em casa aqui. Queria que os irmãos abrissem em Gênesis 1. Gênesis 1, 1. Gênesis capítulo 1, verso 1 fala assim: No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e era vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Aí peguem lá em 1 João 1. Livro de 1 João. João verso 1, amém, fala assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos chegaram a apalpar com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e tornou pública a nós. Apocalipse 1:1. Apocalipse 1 fala assim: revelação de Cristo Jesus. Revelação de Cristo Jesus, que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que Ele, enviando por intermédio do seu anjo, as notificou a João, a qual atestou ser a palavra de Deus e o testemunho de Cristo Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós, enquanto igreja, vivemos um momento muito especial, muito especial. No mundo no qual a carência se tornou extremamente grande, no qual as respostas têm se mostrado falíveis, nos quais as tentativas por soluções têm se tornado efêmeras, e no qual a angústia do ser humano tem despertado a cada dia.
seja pela ciência, seja pela medicina, seja pelo acolhimento, seja pela esperança, mais do que nunca Jesus tem a oportunidade de se revelar. A Bíblia diz em Gênesis 1:1 que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. Por que Deus não adentrou ao caos da terra para transformá-la em ordem, ou para fazer emergir a ordem? Por que Deus não tocou no caos? Por que Deus não fez o vazio ser habitado por vida? Antes de Deus trabalhar no caos, Ele disse: e haja luz. Porque a revelação de Jesus Cristo, ela é primordial antes de todas as coisas. Deus não começa agindo no mundo, Deus começa revelando a Jesus. O caos e a desordem, ela só pode ser transformada, a princípio, com a revelação de Jesus. Porque tudo que existe no mundo, só Jesus pode transformar. Tudo que existe ou que sobrevém no mundo, só Jesus pode transformar. Então, os nossos olhos estão voltados para o caos e para a desordem, quando na realidade deveria estar voltado para o Jesus de toda a ordem. Em vida, Jesus disse assim: quando eu for levantado aos céus, eu atrairei todos a mim. Jesus profetizou acerca de si, e por muito tempo nós, enquanto igreja, clamávamos por sinais, quando deveríamos clamar pelo Senhor de todas as coisas. Não é errado clamar ou esperar uma solução, mas é extremamente equivocado não clamar ou não buscar o solucionador de todas as coisas. Gênesis começa assim: e haja luz e houve luz. Se formos lá em João, a Bíblia fala assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a Bíblia fala assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que ele estava nos dizendo? Ele estava dizendo que, assim como o verbo se fez carne, a carne pode se tornar verbo. Assim como o Deus se tornou humano, os humanos podem viver aquilo que Deus quer e não se tornarem Deus. E a Bíblia fala assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e a vida, ele era a luz dos homens, a luz que ilumina todo homem. No livro de João, conforme nós lemos aqui, a Bíblia descreve assim, com respeito ao verbo da vida, que era desde o princípio. Ele não está falando somente sobre o Jesus histórico, que aparentemente morreu com 33 anos, não. Ele falou assim, olha, eu dou testemunho com respeito ao verbo da vida, que estava desde o princípio. E ele falou assim, eu estou falando com respeito a esse cujos nossos olhos viram, eu estou falando com respeito a esse cujo os nossos ouvidos ouviram, eu estou falando com respeito a esse cujo as nossas mãos apalparam. E aí ele descreve assim: e eu dou testemunho acerca disso. E ele fala assim, e o verbo se manifestou para vós outros também. E aí nós pegamos e vamos em Apocalipse, a Bíblia fala assim: revelação de Jesus Cristo. Um dos nossos maiores equívocos enquanto igreja é pensar que Apocalipse é o fim de todas as coisas. Pode estar relacionado com o fim de todas as coisas, mas Apocalipse não descreve o fim de todas as coisas. A palavra Apocalipse no original significa tirar o véu, revelar. Assim como Gênesis inicia revelando a Jesus, Apocalipse inicia revelando a Jesus. E ele fala assim, revelação de Jesus Cristo. E muitas pessoas hoje erroneamente aprenderam ou
se viciaram na ideia que Apocalipse é o fim, o transtorno de todas as coisas. Não! Porque você vai pegar os primeiros capítulos de Apocalipse, ele está falando, descrevendo quem Jesus é. E se nós estamos vivenciando os últimos dias, significa que estamos a princípio e a ponto de vivenciar uma revelação maior de Jesus. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus o deu. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, que Deus está dando acerca de Jesus. Este é um tempo da igreja. Este é um momento específico da igreja. Este é um momento específico meu e seu. Peguem lá em Efésios. E aqui eu quero dar o testemunho sobre todas essas coisas. Mostre qual tempo nós estamos vivendo. Eu creio radicalmente, irmãos. Ali, peguem lá em Efésios 1. Efésios 1. Amém, amados? Efésios 1:15. Aliás, hoje eu, pensando um pouco em vocês, enquanto casal de pastores, eu li esse capítulo 1 por umas 3 vezes. Peguem aqui em Efésios 1:8, eu queria dar uma palavra. Aqui é o pai, né? É o pai. Aqui o casal, né? E ali eu tenho um grande amor por vocês. Vocês vão entender o porquê. E hoje eu li esse texto e tem cerca de 7 anos. Tem cerca de 7 anos que eu esperava que acontecesse isso. Não que nós os conhecêssemos presencialmente, mas eu tenho observado. Eu tenho 37 anos e eu sou formado em psicologia e eu gosto de ler bastante, né? Eu leio até rótulo de refrigerante. E se não tem algo para ler, às vezes eu penso que eu leio mente das pessoas, né? Você fica assim. Então assim, todo tempo. E eu sou bastante observador, né? Meu irmão Samuel hoje faz parte daqui. E eu queria dar um testemunho para vocês aqui. Há cerca de 10 anos atrás, eu passei por uma grande tristeza, uma grande desilusão. Fui bastante machucado na igreja, né? E assim, existem pessoas hoje que se desviam da igreja e não de Jesus. Porque, irmãos, existem 2 instituições extremamente poderosas na face da terra, que ou ela te leva para o céu ou ela traz o inferno para a terra. É a igreja de casamento, sabia? Sabia? Eu não estou falando igreja, corpo de Cristo. Porque hoje mais do que nunca, e eu não estou aqui pregando contra templos, tá? Eu quero que os irmãos entendam isso. Mas nós precisamos aprender mais do que nunca que nós estamos crescendo, estamos nos maturando. Então, há cerca de 10 anos atrás, eu estava bastante triste, bastante machucado. E aí eu decidi por mim mesmo, eu vou dar um tempo, eu vou parar, né? Aí me chegou o profeta da escuridão lá em casa. Samuel é o profeta da escuridão, né? Quando ele chega, tem algum caos ali perto. Meu Deus, poderoso.
putz. Aí ele falou, Mo, está bem? Aí a gente conversando, ele falou assim, eu ouvi uma pregação e você precisa ouvir essa pregação. Aí eu ouvi aquela pregação. Eu tenho essa pregação até hoje. E era o Fabiano Faia ministrando. E desde lá, daquele dia, eu comecei a ouvir todos os dias o Fabiano Faia. Todos os dias. Aí vocês tinham a vigília também, as vigílias lá, né, em Diadema. Aí a gente ouvia sempre, sentava lá e ouvia vocês. Sempre. Né? Aí algumas vezes também o Jerônimo ministrava. Então assim eu conheci vocês. E faz 10 anos que eu os acompanho. E eu jamais iria imaginar que eu iria conhecê-los presencialmente. Aí o dia que o Fabiano também ministrou aqui, eu vim aqui. E eu pensava, eu, olha só, pensava, esses caras são tudo megazord, tudo os intocáveis, né? Tipo assim, né? Aí, cara, aí quando eu vim aqui, a gente conversou. Então, eu queria falar uma coisa para vocês que aqui estão e para vocês que nos assistem, que daqui são também. A fama de vocês por aqui precedem a estadia de vocês aqui também. Isso é bom. Isso é bom. Eles dão uma responsabilidade também. Porque se somos o que somos e estamos onde estamos, vocês fazem parte de tudo isso também. E eu creio que mais do que nunca Deus, de alguma maneira, está nos aproximando para alguma coisa. E hoje eu estava lendo eu queria, pegue aí em Efésios 1, verso 8, fala assim, ó. Deus derramou abundante sobre nós muita sabedoria e prudência, como desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Qual o propósito? De fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra. Verso 17. Eu peço para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Como? Iluminando os olhos do vosso coração, para sabermos qual a esperança do seu chamado e qual a riqueza da sua glória aos seus santos. Aí peguem lá em Efésios capítulo 3, verso 14. Fala assim, ó. Efésios 3, 14. Por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Que Pai? De quem toma um nome toda a família, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejas fortalecido com poder, mediante ao Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura e qual o comprimento e qual a altura e qual a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês, já encerrando aqui. Irmãos, olha que tempo especial. A carta de Efésios não é uma carta destinada apenas a uma igreja, é as igrejas em circular. Nós temos por ciência que a carta de Efésios é uma carta para a igreja, não só a igreja do tempo de Éfeso, mas a igreja de todos os tempos. E Paulo tem uma revelação ali na carta de Efésios, e ele fala assim, ó, que na dispensação da plenitude dos tempos, Jesus irá convergir todas as coisas em si mesmo.
Aquilo que outrora Jesus manifestou e verbalizou, que fosse uma promessa e um desejo, a Bíblia em Efésios diz que na plenitude dos tempos, Deus iria revelar os propósitos do coração dele, e iria convergir, unir, atrair todas as coisas em Jesus. E a Bíblia fala que nesses últimos tempos Deus está convergindo, atraindo, unindo todas as coisas, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra. Nós precisamos nos alinhar nesses tempos com a vontade de Deus que está estabelecida nos céus, para que a terra venha saborear e experimentar essa vontade. Há um desejo, há uma disposição. Deus é um Deus de vontade, Deus é um Deus de bons pensamentos. Deus é aquele mesmo Deus que diz assim: bem sei eu os planos que tenho a vosso respeito, são planos de paz e não de mal. E a Bíblia diz assim, Deus nos desvendou um mistério. Outrora era um mistério, agora é uma manifestação. Outrora era uma possibilidade, agora pode ser uma realização. Deus está convergindo todas as coisas, Deus está atraindo todas as coisas, Deus está sendo um mentor novamente de todas as coisas. E aí Paulo descreve ali na frente, ele fala assim: olha, meus irmãos, eu me ponho de joelhos diante de Deus, para que vocês possam, para que Ele vos dê Espírito, por meio do Espírito, sabedoria e revelação. E eu queria falar uma coisa para vocês: visão aberta é só por meio do Espírito Santo. A compreensão de quem Jesus é só por meio do Espírito Santo, e Paulo sabia disso. Então nós temos que passar de um tempo de que os templos não sejam mais apenas uma disposição didática, mas seja uma ambiência para o Espírito Santo. Se necessário não haver palavra, que não haja, mas o Espírito, Ele norteia todas as coisas. Eu não estou aqui pregando contra pregação, pelo amor de Deus. Mas Paulo fala: eu me coloco de joelhos para que vos sejam concedido espírito de revelação, de compreensão e sabedoria. Então visão aberta vem pelo Espírito. Só pelo Espírito Santo. O Espírito Santo precisa encontrar nesses nossos dias esse ambiente que converge para que Ele habite. Falei aqui que somos a geração da carência, somos sim. Qual que foi a primeira palavra de Jesus acerca de Jesus, do Espírito Santo? Não vos deixarei órfãos. Hoje nós estamos nos intensificando em uma proposta social para o mundo. Não, nós devíamos nos intensificar em Jesus ou no Espírito Santo, porque Jesus já havia declarado: não vos deixarei órfãos, virei para vós. Então visão aberta somente pela revelação do Espírito Santo. Aí daqui a pouco Paulo, no capítulo 3, ele fala assim: ora, irmãos, diante disso, ou por meio disso, eu me ponho de joelho diante do Pai. Qual Pai? Do qual toma o nome toda a família, tanto nos céus quanto na terra. Família não é uma invenção da terra, é uma revelação dos céus. Família não se cria na terra, a terra apenas acolhe. E Deus é o Pai de toda a família. Deus é o arquétipo de toda a família. Toda a família proveio de Deus. E tanto do crédulo quanto do incrédulo. E ele fala: eu me coloco diante do Pai, de joelhos diante do Pai, do qual toma o nome toda a família. E ele fala assim: para que vocês compreendam com todos os santos qual seja a altura, largura, comprimento e profundidade, com todos os santos. Eu queria falar uma coisa para vocês aqui: revelação e conhecimento só pelo Espírito, visão ampliada somente com o outro santo. Por muito tempo, nós enquanto igrejas queríamos ser detentores de toda a verdade e enaltecer o nosso nome enquanto placa. Isso não vai mais acontecer. Porque aquilo que eu não tenho, você tem, e aquilo que eu tenho, você não tem.
Deus vai convergir as igrejas para que elas entendam que precisamos ser corpo de Cristo. O que eu tenho você não tem, e o que você tem eu preciso. Visão ampliada é só com todos os santos, altura, comprimento, profundidade, com todos os santos. Não é uma placa quem detém o conhecimento, é os céus quem manifesta e revela quem Ele é. Por muito tempo nos matamos, por muito tempo buscamos a nossa glória, enaltecemos a nossa placa e deixamos Jesus de lado. Porém agora, aquilo que tu tem, aperfeiçoa, porque o que tu tem vai valer para o outro, e que o outro tem, vai valer para ti. Se eu estou aqui é porque eu não sou bom, se eu estou aqui é porque Deus nos ajuntou. Mostre como a gente anda agora, a gente anda assim. Ó, vai ter um negócio ali, pode ajudar, a gente deve ajudar. Oxe, pensando o quê? Aí ele fala assim, ó, para que vocês sejam. Só a possibilidade disso acontecer se nós nos expormos para esse tempo, para que vocês sejam tomados da plenitude de Deus e conhecer o amor de Deus que excede a todo entendimento. Amém? Estamos vivendo um tempo especial, muito especial. E aí eu queria encerrar dessa maneira. Se estou aqui não é porque eu sou bom. Eu sou grato a Deus. Estou aqui porque vocês surgiram na minha vida em um dado momento do qual eu precisava. Quando eu vi a Beatriz a primeira vez, meu Deus, era uma menininha, Jerônimo. Cara, olha nós aqui. Não fosse Deus, hein? Sabe que isso é bom, nego? Deus não nos abandonou. Igreja é clamor pelas almas, né? Eu vim dar testemunho de vocês mesmos. Obrigado por vocês existirem. Obrigado por vocês estarem lá. Obrigado por vocês permanecerem. Semana passada eu vi o Du ministrando, eu quase aceitei Jesus novamente. Né? O rapaz, os meninos aqui falam igual homem, né? Glória a Deus, né? Eu falei, gente, que bacana. Obrigado. Obrigado, Jesus, por convergir esses tempos. Obrigado, Jesus, por desejar, manifestar e destilar a sua plenitude em nós. É um tempo de uma plenitude de Deus, amados. Se vocês não me aturarem, eu não sei, mas eu vou estar muito aqui. Eu vou estar muito aqui, hein? E cuidado, se eu me apaixonar muito, eu fico. Cuidado. Né? Mais que nunca, Jerônimo, Bia, Beatriz, nós, mais que nunca, Pai, nós vamos andar como corpo de Cristo. Mais do que nunca, Pai, mais que nunca, irmãos, nós vamos experimentar a totalidade do corpo de Cristo. Nós estamos passando, nós estamos convergindo no templo, do qual, eu não sei se vocês se lembram, a Bíblia fala que quando Jesus estava na cruz do Calvário, apenas 2 pessoas clamaram pelo corpo de Jesus, que foi José de Arimateia e Nicodemos. Sabe por quê? Porque os discípulos, 2 estavam perdidos no caminho de Emaús, falando acerca da desesperança e daquilo que não fora realizado conforme eles pensavam. Os outros estavam enclausurados, entristecidos. Mas a Bíblia diz assim, e José de Arimateia, que era um discípulo em secreto de Jesus, e fala Nicodemos, aquele que fora procurar Jesus às escuras, eles clamaram pelo corpo de Jesus,
pegaram o corpo de Jesus, limparam o corpo de Jesus, colocaram o corpo de Jesus no linho. Vieram as Marias ainda, Maria Madalena, e colocou os aromas sobre o corpo de Jesus, colocou a unção sobre o corpo de Jesus e levaram para um túmulo novo. Porque somos uma igreja que será despertada, não por aquela que vivencia e que luta e que morre pelo ministério, mas é uma igreja que identifica o valor, o preço do corpo sofrido e diz assim: esse é o corpo de Jesus, ele pode ressurgir, ele pode ressuscitar, esse é o corpo de Jesus, ele só precisa estar no local correto. Enquanto muitos estavam perdidos nos seus ministérios, nas suas pretensões, eles olharam o corpo de Jesus e disseram: ele não pode ficar aí, ele tem que ir para um túmulo lá no jardim, porque no jardim um homem morreu, mas é no jardim que ele será ressuscitado. Chegou o tempo do qual nós vamos pegar corpos feridos e trazer para o local de intimidade, e é na intimidade que eles serão ressuscitados. Pegaram os aromas, pegaram as especiarias, pegaram o linho, pegaram o mais importante e depositaram no corpo, não no ministério. E eu sou corpo de Cristo, você é corpo de Cristo. Nós somos corpo de Cristo. Nós estamos voltando ao jardim. O homem só pode levantar onde ele caiu. E Deus é ávido por esse encontro, amém? Sim, certo. Deus, querido, se coloque de pé, nós já vamos encerrar, amém? O que está sentado estivesse olhando para Ele, oh poderoso Deus, nós ansiamos te olhar, Senhor, poderoso Deus.
Obrigado pela Tua graça, pela Tua presença. Obrigado que cada vez mais e mais, Pai, o Senhor alinha o nosso coração, Pai, com o céu, nosso coração com a Sua vontade, para que nossa alma venha mais e mais ter sede, Pai. Ter sede de buscar Sua presença, Pai. Ter sede de estar mais e mais perto de Ti, Jesus. Tudo que nós temos, Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor. Obrigado, Jesus. Amém.